Agora sobe esses likes. E aí, Latifi, tá com um sorrisão aí, Palmeiras ganhou, né? Mas que coisa que chamou muita atenção ontem foi a polêmica do árbitro. A gente vai falar do jogo já, mas a gente começa por aí, né? Porque eu acho que foi o fato mais inusitado, eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer. Vocês já tinham visto isso? Tinha, Pedro? Eu não me lembro. Se tem uma pessoa que pode ter visto... Paulo Vinícius Coelho. Eu não lembro também. Então não existiu. Você não lembra, não aconteceu. E você não reparou em PVC? Você não... Eu tava fazendo o jogo do Bahia quando deu o pontapé inicial do primeiro tempo. O que me chama a atenção é que ninguém reparou. Porque não teve ninguém do Fluminense reclamando. Não, o Freitas falou que tava gritando pra ele. O Freitas falou que reclamou, mas... Que o árbitro tinha falado pra ele que não podia falar com o árbitro. E aí, quando saiu a segunda vez, o Freitas começou a gritar com o árbitro. Mas o árbitro os outros jogadores, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Só ele, lá de trás. 21 jogadores distraídos. É loucura. E mais o trio de arbitragem e o VAR. E a transmissão e a reportagem. Porque ninguém falou. Ninguém na hora falou. Nem o Zubeldia, ninguém reparou. reparou. Eu fui ver depois, eu fiz um fim de papo ontem, acabou o fim de papo, fui dar uma navegada na rede social, falei, nossa, que loucura. Nessa imagem ali não mostra o Freitas falando com o árbitro, né? Mas no Zanomista ele disse que alertou o árbitro e o árbitro não quis ouvir. Enfim, e os palmeirenses, será que os palmeirenses repararam? Falaram, deixa aqui, já que a gente tá aqui. Eles entraram antes, se o Latifi, né? Já tem, exato, Latifi. Esse é o ponto. Ô, Latifi, tem tanta gente aqui no estúdio, estão nem deixando você falar. Então, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vindo a este programa e conta pra gente, né? Porque foi muito inusitado. O Palmeiras entrou antes em campo, o que aconteceu ali? Boa tarde, Lu, PVC, Pedro, Danilo, o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, foi muito inusitado. Até quem estava trabalhando no jogo, vários colegas foram pegos de surpresa, porque a gente a gente fica ali distraído com muitas coisas durante a partida, né, escrevendo o relato do jogo, e aí, logo depois do jogo na zona mista, surgiu esse burburinho. O Palmeiras saiu 2 vezes com a bola, e aí todo mundo ficou se perguntando, daí depois o Carlos Miguel foi questionado na zona mista também, e ele falou, a gente saiu 2 vezes com a bola, eu não sabia, ele ficou até surpreso com a situação, e teve esse detalhe mesmo, Luro, quando os jogadores do Fluminense voltam do segundo tempo, o Palmeiras já está lá há algum tempo com a equipe de arbitragem, eles demoraram um pouquinho a mais para voltar, e todos eles se posicionaram para receber a bola do Palmeiras mais uma vez. E até o Freitas ele chega a dizer também após o jogo que ele tentou avisar o árbitro, mas no segundo tempo, quando o juiz apita, você vê que ninguém tenta nenhum contato com o árbitro para avisar. Pode ser que tenha acontecido já depois de algum tempo, mas como a própria CBF disse, ela só advertiu o árbitro e não teve nenhuma revolta do Fluminense nesse sentido, só depois do apito final mesmo. O árbitro Felipe Fernandes de Lima. A sorte dele é que não aconteceu nada, né? Se sai um gol do Palmeiras ali, ele tá ferrado, né? Aí ia ser complicado. Não, se ele validasse o gol, aí podia ter erro de direito, ia virar tribunal e tudo mais, assim. Ia ser uma confusão danada. Eu já vi comentarista e narrador comentando o jogo com o time invertido. Isso já teve. O Galvão Bueno já contou uma história dessa. Conta que ele narrou na Copa de 74, Suécia e Bulgária, que a Suécia estava jogando de branco e a Bulgária de vermelho, e ele achou que era o contrário, enfim. Trajano tem alguma história dessa? O Trajano tem uma história de um Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach, que o Werder Bremen estava de branco e o Borussia Mönchengladbach de verde, e que eles estavam narrando ao contrário. André Lucena me sopra aqui que o Casão falou hoje no All News que ele já viu isso acontecer, que quando ele jogava pelo Torino da Itália, o time dele saiu 2 vezes, deram um migué lá e rolou, e foi isso, né, Lucena? Hoje eu não... Isso aí. Então já aconteceu. Não é erro de direito, porque não aconteceu. Não tem. Aí tem uma questão que acho que prevalece o bom senso, porque não aconteceu nada. Se tivesse saído o gol e tivesse validado o gol, ia dar tribunal. É muito curioso que isso que acontece numa semana, né? Depois da fala do Gustavo Marques, né? Ninguém fala, bota um homem aí pra apitar em jogo desse, olha o que acontece. Olha o que dá, não é? Curioso tenha sido nessa semana. Se fosse uma mulher, isso não tinha acontecido, minha gente. Latifi, vou te ouvir. Deixa eu só dar a nota aqui da CBF, porque é a posição oficial, né, da instituição. A CBF se manifestou sobre o caso e falou que a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi advertido. Que a avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, é o que a gente está comentando aqui, né? Não aconteceu nada, nenhum lance capital depois. Então, assim, a partida foi iniciada, logo depois o Fluminense adquiriu a posse de bola
e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente. Foi o que a CBF disse, né? Então, deu uma advertência, fica por aí, porque de fato não trouxe nenhum prejuízo, né? Não afetou em nada o resultado do jogo. E a gente conversou com o Andrei Kampf também, que é nosso especialista em assuntos jurídicos, advogado, está sempre aqui com a gente no UOL, colunista aqui. E ele conta que, falou pra gente, né? Tem até uma declaração dele, que é o famoso erro de direito. Mas o árbitro com certeza conhece essa regra e vai alegar erro de fato, que se distraiu quanto a quem iniciou o primeiro tempo. E com base nisso, e no princípio que blinda a estabilidade do campeonato contra anulações, o caminho deve ser a manutenção do resultado e a punição do árbitro por deixar de observar as regras. Ou seja, que não tem essa possibilidade de pedir para a partida ser anulada. O próprio Fluminense não está se manifestando nesse sentido. Latifi. Não, o PVC estava falando que o árbitro deu sorte, que não aconteceu nada de mais grave, né? E o Freitas, ele falou, depois do jogo, ainda comentando sobre essa situação do árbitro, que não morreu ninguém, né? Por conta disso, o Fluminense recuperou a bola logo depois. Mas tem um ponto interessante sobre a arbitragem do Felipe Fernandes de Lima, é que ele tratava os jogadores de uma forma mais ríspida. O Vitor Roque chegou a discutir com ele em 2 oportunidades. O próprio Freitas disse na zona mista que ele tentou alertar sobre a bola ser do Fluminense no segundo tempo e o Felipe teria dito para ele que se ele continuasse falando, ele levaria um cartão amarelo. Então é um comportamento que não agradou nenhum dos dois lados. E o Abel até chegou a dizer na coletiva, né, que bateu boca com o árbitro por conta de um lateral e ele acabou expulso. Também falou barbaridades para a bandeira no jogo, o Abel, e aí merecidamente acabou sendo expulso. Até porque se o árbitro não consegue enxergar quem saiu 2 vezes com a bola, como que ele vai ver se a bola bateu em um ou em outro para sair para lateral? Danilo e Pedro, como é que vocês acharam esse fato apenas inusitado, curioso, pitoresco ou é um erro grave da arbitragem? Eu acho que é só pitoresco, curioso, inédito para os meus olhos, né? A gente já sabe que o Casagrande contou que teve esse caso. Ele já viu o árbitro fazer gol. Eu nunca tinha visto. Já teve árbitro fazendo gol. Mas assim, é aquilo, é um erro. Não deveria acontecer? Não deveria acontecer. Mas também, assim, vai causar Quantas vezes você já botou no YouTube o Aragão fazendo gol? Não muito. Não? Nenhuma, pra ser sincero. Cara, é uma delícia. É uma delícia esse vídeo. É uma delícia ver Cara, esse vídeo, eu tava nesse jogo. Foi em 1983, outubro de 83. O Santos ganhava do Palmeiras por 2-1. Eu estava na torcida do Santos, que meu pai é santista. Bateu o escanteio, o capitão bateu o escanteio. Quem cobrou o escanteio do Palmeiras era o Jorginho, mas quem cobrou o escanteio foi o capitão, que foi campeão brasileiro pelo Guarani. Ele bate o escanteio, a bola bate, rebate, vem na entrada da área, o Jorginho chuta da entrada da área e o Aragão tá... Já viu essa jogada? Já vi a jogada. O Aragão tá na beira da trave, a bola bate no tornozelo dele e vai no ângulo. E eu, do estádio onde eu estava, eu não percebi. Aí a gente desceu, meu pai, eu e meu irmão, a gente desceu a arquibancada, chegou na rua. Naquela época, se você não tivesse um rádio, você ouvia a Rádio Jovem Pan na rua, porque todo mundo estava ouvindo o rádio. Aí começam os caras a cantar, gritar assim, Aragão, artilheiro do Fantástico! Falei, caramba, o gol foi do juiz. E aí o vídeo é delicioso mesmo. Quem tiver curiosidade de ver, é muito divertido. Porque o Aragão vira e fala, ué, o que eu vou fazer? A bola bateu em mim e entrou, é gol. E o Paulo Isidoro diz assim, dizem que esse árbitro é bom, é uma porcaria. Aí depois corta o Aragão dizendo de novo, bateu em mim, é gol. Aí corta pro Paulo Isidoro de novo. O Paulo Isidoro fala, depois você dá um murro no árbitro desse e fica 1 ano sem jogar. Aí o Serginho Chulapa, que era o mais divertido e mais bem-humorado de todos, que me dá a noção, quando eu vejo o Serginho Chulapa, eu tenho a noção de que a gente era mais bem-humorado naquela época, no passado recente. O Serginho fala assim, ué, bateu nele, gol do juiz, e começa a gargalhar. Que é exatamente o que acontece no lance de ontem. Se tivesse tido o gol, se tivesse tido um cartão vermelho, o erro de direito estaria consagrado e ia para o tribunal e ia ter que fazer outro jogo. Como não aconteceu nada, sorte do campeonato
Porque aí vai prevalecer o bom senso e não vai ter anulação do jogo, porque não mudou no jogo. E para mim, o que mais assusta é o que eu falei. Eu não, assim, nem num caso desse, qualquer coisinha que acontece em campo, os caras não deixam o árbitro respirar. Aí, os jogadores do Fluminense, nenhum. O Freitas, teoricamente, lá de trás, falou que avisou. O resto, o Zubeldia, junto com o Abel, é o que mais grita, o que mais... Ninguém falou nada. Isso que é o que mais louco pra mim. Nada. Passou Isso pra mim é o mais louco. Mas isso só mostra que não teve nenhum impacto em nada, né? Ninguém nem percebeu. Mas o que eu acho o mais louco, eu estou conectando nós mesmos, não nós, mas assim, de um modo geral. Cara, são essas coisas que fazem com que a gente não discuta o jogo. Sim. A gente discute, são 2h15, 2h14, faz 14 minutos que nós estamos falando de uma jogada que não teve impacto no jogo. A gente não falou que o Palmeiras marcou pressão, que o Palmeiras recuperou a bola no campo de ataque, que o Fluminense teve uma atuação do Lúcio Acosta extraordinária na segunda metade do primeiro tempo. Que o Marlon marca fofo. Se foi pênalti, se não foi, que o Marlon marcou fofo contra o Lúcio Acosta, que o Flaco errou o passe, que o lance do Vitor Roque, se foi pênalti, se não foi pênalti, para mim foi pênalti, mas deu discussão. Cara, e esse lance, por sorte, não vai ter repercussão no campeonato, porque não vai mudar o resultado do jogo. É bom que o PVC corneta a pauta do programa que a gente mesmo faz, né? Não, mas eu também participo, eu me incluo em tudo isso. Não, mas é notícia, né, PVC? Até porque começou a se discutir se o jogo poderia ser anulado. Então, além de ser um fato curioso que por si só chama atenção, é pauta, tá, Paulo Vinícius Coelho? Não, eu também acho que é. Com você, PVC. É que não vai ter impacto, não haverá impacto no campeonato. E vários de nós, a gente nunca viu isso acontecer, né? É muito curioso. Muito fora da curva também.